do homem mesmo em si, e a gente acaba Pagando a conta, né? Então aproveitar que enquanto a gente tem essa oração, né, que chegue, né? tá? A gente vai orar aqui então agora. Eu acho muito interessante você ter citado isso aí. Quando acontece algo ruim na vida da gente, não é legal a gente falar, pô, por que eu, Deus? Mas é interessante a gente falar, Senhor, para que eu? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu vou falar hoje tem um pouco a ver sobre isso aí que você está falando. Porque quem preparou a palavra foi Deus. Eu tenho vivenciado muitas coisas e a palavra de Deus tem testemunhado no coração de cada um de vocês. E até no meu. Às vezes a minha esposa vê o que você está falando. Eu estou cristografando aqui. Estou cristografando aqui, porque eu estou assim, tô lendo aqui e Cristo falando. Cristografando. Essa é uma piadinha aqui. Piada sem graça até, por sinal. Aí vocês riram. E aí a gente tem que entender para que eu, Deus? Qual é o propósito que eu quero tirar disso? E eu passei por um período também, num momento ruim da vida, e hoje eu posso entender o para quê. Isso só fortaleceu mais a minha fé. E hoje eu vou compartilhar essa palavra com vocês. Vai virar testemunho. Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo, oração vira testemunho. Quando você escreve um caderno de oração, eu tenho um caderno de oração lá. Eu chamo aquele caderno não de caderno de oração, mas caderno de testemunho. Porque tudo que está ali consegue o negócio do arriscado. Coloca ainda até a data que recebeu aquilo ali. Aleluia. Que é uma maneira... A palavra de Deus diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Em certos momentos que você precisar de esperança, é pegar um caderno desse e falar assim, poxa, conquistei esse objetivo, conquistei isso aqui, mas conquistei no Senhor, porque eu coloquei em oração. E as coisas se cumpriram. Pode se dizer, Chico, você é resposta de oração para um cara que nem eu aqui. Um cara que nem eu, você é. Ainda mais eu que sou envolvido no meio da música, eu tô louco pra fazer shows evangelísticos. Eu ainda vou fazer um show lá, cara, e quero trazer a palavra de Deus lá no seu estúdio ali pra aquela galera doida ali. Aquela galera que precisa de Cristo ali, tudo. Palavra forte pra eles. As pessoas elas não têm medo da palavra de Cristo, as pessoas têm medo da mudança que traz, né? Isso mesmo, as pessoas têm medo de transformação. Essa é legal. Essa é a palavra de sabedoria aqui, hein? Porque tem muita coisa que você vê, né? Ao meu redor só anda pessoas que realmente eu sinto que tem condições. Porque as enfermas, elas é fácil, né, você olhar para ela, né? O mundo já é doente, ela também, então eu preciso juntar primeiro essa força de pessoas que têm condições para fazer essa legião, né? Isso aí. Não tem, é muito difícil, porque o Sérgio é um rapaz que desde que eu conheço ele tem um bom envolvimento, sempre a gente se deu super bem, a gente aos trancos e barrancos da vida, a gente sempre tá junto, né? Então num momento como esse, uma pessoa como essa, é simples ela estar aqui, né? Você entende? Entendo. Eu conheço outras pessoas também, que gostaria de estar aqui, mas o coração ainda não sentiu, sabe? Às vezes eu gosto dessa história da aparência, né? Porque por vários aqui no Japão eu moro há 18 anos aqui. Então eu vim cultivando um cabelo 18 anos. Eu tinha um dread gigantesco, sabe? Do tamanho da minha fé mesmo. A partir do momento que o propósito do cabelo não existia, eu cortei com a mesma facilidade que eu acreditei em ter. Então se você coloca um propósito de 18 anos na sua vida, você vê que às vezes um casamento não dura isso. Às vezes o bem que você tem não dura isso. Às vezes o que você acredita não dura isso. Então, para entender como essa vida é, né? Às vezes ela é uma página do livro fixo, mas o poder da fé que a gente tem em Deus e o propósito que Deus tem na nossa vida muda o livro e você não percebe que aquilo um dia não estava escrito. Tudo era uma aparência, né? Sabe? Então, eu acho feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, seja muito bem-vindo. Pessoas que ainda acreditam, né? Tem gente que não acredita mais, gente. Tem gente que não acredita mais, sabe? Tem pessoa que não acredita. As pessoas não é que elas
não é que elas não acreditam mais, sabe? Tá calcificando. Porque ao redor dela, ela tá acreditando que ela vai virar muralha. Sabe? Porque é só pedrada, né? É só pedregulho, né? Ela vai minerar para procurar a grande pepita de ouro, só cai pedra, né? Entende? Então acho que essas células assim, como essa é importante, porque aí eu saio daqui hoje renovado, Amém. levo para os meus, Tá entende? ligado no céu. E aquela condição para onde eu vou voltar, com certeza eu vou ser uma luz que vai se acender ali, né? Amém. Em nome de Jesus. Então, é um lugar onde passa muito carro, né? Então, se você andar na rua inteira, você vê que as casas elas são padronizadas nas cores, né? Elas são cinzas, elas são meia brancas, ela não tem vida, né? Ela só faz parte do concreto, né? E lá onde eu moro é um lugar velho, cheio de cores, cheio de expressões, né? As pessoas passam lá, elas não entendem o que é, mas a gente consegue chamar a atenção dela que nem o palhaço tira da criança, né? Eu acho que com esse propósito, às vezes, você leva mais luz pro lugar, né? Sim. E você nem sabe, a gente ora por você aqui, sim. Pô, obrigado. A gente ora por você, acho que tudo chega aí. até minhas bênçãos, porque... Amém. A gente chega ora aqui mesmo. por você aí. Botar o nome do carvão também na oração aí Ó. também. É um merecedor, pô. Cara, qual que é o nome do carvão? Essa Eu não sei o nome dele, mas é o carvão, você conhece. Essa é uma pergunta que a gente pergunta de R$ 1 milhão. Tá certo. Pergunta de R$ 1 milhão, é pouco. Tem que ser 1 milhão de ienes. É pouco também. Também é. Não, o Tá. nome é Rodrigo. Rodrigo, né? Botar depois o nome dele em oração também pra gente mandar uma boa palavra de Deus pra ele. Então tá certo, gente. Vamos aqui abrir a palavra de Deus. A gente vai começar aqui agora o momento de culto. A gente teve esse momento de descontração. Em Efésios 6:10. Hoje é o último dia da campanha de batalha espiritual. Todas elas estão no YouTube. Tá gravando aqui? E aí? Tá filmando? Tá. Todo dia a gente tem feito essa campanha de batalha espiritual e lançado porque eu não quero que fique só aqui. Vá para quem interessar. Vá lá pro YouTube, se subscreve no canal, você que está assistindo aí, subscreve no canal também e compartilhe essa palavra. Compartilhe, eu estou fazendo até playlists no YouTube da campanha e dos estudos que estão sendo feitos. Por quê? Eu entendo que a palavra não deve ficar só aqui. Ela tem que ir para longe. Eu acho interessante que às vezes você acaba alcançando pessoa em região que você nem imagina que... Puxa vida. Não só por música, mas pela palavra de Deus. A música também alcança uma pessoa que você fala, nossa, a pessoa lá daquele país está me ouvindo. A palavra pregada, a palavra da fé, a pessoa está ouvindo também de uma região que eu nem estou imaginando. Isso é importante. Realmente, a gente grava para quê? Para que o mover de Deus ele não fique só aqui. Ele alcance outras pessoas. Em nome de Jesus. Efésios 6:10. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá lá. Aqui, isso mesmo. Até o verso 18. A palavra de Deus diz o seguinte. Vou começar aqui a leitura, gente. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas nesse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em
todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra. Nós consagramos esse momento a Ti para que o Senhor venha falar conosco. Pai, que essa palavra ela traga divisão realmente entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, porque ela é a espada de Deus, é a espada do Senhor, é aquela que corta, para que o homem ele possa se enxergar e a gente possa se ver na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, a gente possa se ver em Ti. Pai, desde já nós repreendemos toda ação do mal, toda a distração, toda a ação de Satanás está repreendida em nome de Jesus. E, Senhor, que essa palavra ela gere testemunhos. Essa palavra ela gere testemunhos em nome de Jesus. Que a melhor coisa é quando a palavra dá testemunho. E que os irmãos, todos nós, me incluo nessa, tenhamos sempre bênçãos para contar. Porque a palavra gera testemunho. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente já tem feito um estudo já. Hoje é o 7º e último dia. E amanhã eu já estou editando, já pondo no YouTube certinho. Eu acho que a gente começou... Acho não, tenho certeza. A gente começou o primeiro dia fazendo uma introdução do que é batalha espiritual. Explicando, nossa, tinha os movimentos que faziam o que não é, o que é e o que não é. A gente falou disso aí. Teve movimentos malucos de pastores que andaram urinando pelo centro de São Paulo para marcar território. Momentos malucos para expulsar os espíritos territoriais. É uma coisa, gente, tem as coisas malucas. E a gente começou a ver que geralmente o cara começa a dar nome para demônio, começa a dar, não, isso aí está sendo, e a Bíblia está aqui, ó, é o que a Bíblia diz. Se eu sou um solo escriturista é aquele que é somente as escrituras, é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz está dito, então acabou. A gente aprendeu isso, a gente deu uma introdução do que é batalha espiritual. No segundo dia, a gente falou da oração de Daniel. O que acontece, se eu não me engano, Daniel capítulo 7, o que acontece no mundo espiritual quando você ora? Daniel ele ficou 21 dias orando, jejuando por causa de um sonho, de uma revelação que ele teve. Ele queria saber o que é. No 23º ou 24º dia, se eu não me engano, o anjo apareceu com a resposta para ele. E ele falou, desde o momento que você se colocou a orar, eu já vim para trazer a resposta da sua oração. Tinha o principado da Pérsia, que digamos ali era o principado e a potestade que agia naquele momento, naquela região, que veio querer me impedir, eu tive que brigar com ele. Se não fosse o arcanjo Miguel chegasse, precisou de uma ajuda de um arcanjo. Eu falo isso aí, gente, porque a gente só faz teologia a partir daquilo que está escrito. Eu não invento, é daquilo que está escrito. Achei até interessante, olha, se Deus é poderoso, por que precisou um anjo vir aqui chamar outro para abrir e falar assim, olha, eu não sei, eu só faço teologia daquilo que a partir que está escrito. E eu acredito que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, 19, 18, não sei, fala que a gente tem que orar sem cessar. A gente ora, a gente tem que continuar mantendo a nossa oração. Então mostrou lá, ele teve a resposta. A gente falou um pouco do mundo espiritual. E aquele anjo depois ele tinha que voltar, que ele tinha que enfrentar um outro principado, se eu não me engano, da Grécia. Só conferindo, gente. Tô falando aqui, ó, de queima-roupa. Não tô assim falando, queima-roupa, mas eu sei que é Daniel capítulo 7. Depois no terceiro dia, fazendo sempre essa recapitulação, a gente falou do cinturão da verdade e da couraça da justiça. Por quê? A gente entende que verdade e justiça estão no mesmo versículo. Verdade e justiça andam junto. Então a gente foi lá para Isaías 59, mostrando o que era a vivência de um povo sem verdade e agindo injustamente. E quem era justo, eles até ficavam nervosos com quem era justo ali. Eles planejavam mal. E ali já começou a falar das armaduras de Deus, ali em Isaías, capítulo 59, profeta.
A gente falou também aqui de calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. E aí a gente trouxe o exemplo de Jesus Cristo lavando os pés. Jesus, ele não só lavou os pés por humildade, mas ele lavou os nossos pés para que a gente caminhasse, saísse do local e levasse o Evangelho da Paz para as pessoas. Inclusive, ele lavou até os pés de Judas. Só que Judas correu para traí-lo. Até o último momento, Jesus deu uma chance para ele mudar de ideia. Aí teve um momento que Jesus falou: ó, o que você tem para fazer, faz agora. E a palavra de Deus diz que Satanás, ele entrou em Judas e ele foi lá fazer aquilo que tinha que fazer. Provérbios, se eu não me engano, capítulo 6, diz que 6 coisas aborrece ao Senhor, a 7ª abomina a sua alma. Ali está: coração que maquina perversidade e pernas que correm para o mal. Então Jesus, ele lava os nossos pés para que os nossos pés corram para o Evangelho da Paz, corram para divulgar o bem, corram para agir em graça, em misericórdia com o nosso próximo. Depois ele fala, eu falei ali do escudo da fé. O escudo da fé, eu usei assim até exemplos interessantes. Esse aí foi um culto online até, porque tinha entrado em estado de emergência e falei assim: não, vamos ser prudentes, porque a fé também se baseia na prudência. A gente fala que pela fé ela age assim de uma forma assim incrível. Eu tenho um testemunho de fé. Se você pegar minhas fotos mais antigas do Facebook, de 2018, 2019, vocês podiam ver que eu estava mais magro. Por quê? Porque eu estava com depressão. Isso aqui é raramente eu abri isso aí. Só que assim, pela fé eu criei rotina. Eu falei assim: eu não vou me render a essa depressão. Eu sabia que eu estava com depressão. Eu estava secando, emagrecendo de depressão. Depressão seca. E eu falei assim: olha, uma coisa ou eu curto a depressão, caio na cama e curto ela, ou a palavra de Deus diz para a gente ser inconformado com esse mundo. Romanos capítulo 2, não vos conformeis com este século. Então eu era inconformado. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Pela fé eu não tenho essa depressão. Eu criei rotina para mim. Vou falar, tal horário eu estou fazendo isso, tal horário eu estou fazendo aquilo. Criei rotina para não me render à depressão. Eu me enchi de fé. Então isso é um testemunho que eu abri. Muitas vezes a gente precisa se encher de fé, crer, e falar assim: olha, eu não fui criado para ter essa depressão. Eu não aceito essa depressão. Então ela vai embora. Por isso que não há mal que dure para sempre. Então a fé é você dar uma resposta contrária àquilo que a situação diz. Eu acho que eu sou o cara... Se eu fosse um cara do mal, gente, vou fazer uma piadinha aqui. Vamos ali assaltar um banco? Vamos, em nome de Jesus, e conseguir esse assalto. A gente vai vencer. Acho que eu sou a pessoa mais... Brincadeiras à parte. O Xi tá ligado. Eu sou o cara que esquera mesmo. Não, vamos fazer um negócio. Vamos fazer. Se eu vejo que o negócio é bom, é legal, vamos fazer. Então, assim, hoje pode-se dizer que a fé é você dar uma resposta contrária àquilo que a situação me diz. Eu usei o exemplo da Ludmila Feber, que faleceu recentemente. A mulher com 4 anos de câncer no pulmão louvava e pregava, porque ela não aceitou a doença na vida dela. Hoje, ela faleceu realmente, eu não sou assim prudente dizer que ela não faleceu por conta da doença. Ela realmente faleceu, porém, ela não faleceu sujeita à doença. Há uma diferença aí. Eu não fui criada para isso. A gente não foi criado para isso. Então, a depressão da minha parte ela foi vencida, porque pela fé e lançando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando a gente lança ela, ela tem um poder. Ela se torna o verbo vivo de Deus. Então pode-se dizer que eu venci nisso, pela fé. Abrindo esse micro testemunho. Falamos do escudo da fé. E depois falamos do capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É você ter a mente de Cristo. É você pensar como Deus pensa. É pensar como Jesus pensa. Lógico, eu disse, a nossa mente não consegue arranhar a mente de Deus. Mas a revelação, a gente entende, poxa, o Senhor ele pensa assim, assim, assim. É dessa maneira que eu tenho que pensar.
A palavra de Deus, em Deuteronômio, ele diz para a gente atar a palavra de Deus na nossa fronte e no nosso punho. E é interessante que Satanás, em Apocalipse, a marca da besta é na fronte e no punho. É como esse mundo ele age. Ele pensa como o anticristo pensa e age como o anticristo pensa. Colocar o capacete da salvação é você pensar com a mente de Deus e agir com a mão de Deus. Agir como Deus agiria. Então a gente falou sobre o capacete da salvação. Só é bônus, né, gente? É um bônus que talvez tá vindo aqui. E agora a gente vai falar também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para a gente concluir essa campanha aí. Eu tive que fazer uma recapitulação, às vezes até pincelar alguma coisa aqui que teve das outras reuniões. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Para nós cristãos, nós temos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. É aquilo que Deus fala. Eu acho interessante quando a gente leu aqui, revestivos no Senhor e na força do seu poder, quando a gente leu ali no começo. Só que a palavra também poder significa autoridade. Uma coisa que Deus lhe trouxe no meu coração no culto de Ano Novo, 2022, é o ano da autoridade. É o ano que a gente vai começar a lançar as coisas na autoridade que Deus nos dá. Ora, a gente não tem força para parar um... Vou usar o exemplo de um policial. Um policial ele não tem força para parar um carro na mão. Mas ele tem a autoridade do Estado para ele levantar a mão e o carro ter que parar. Nós não temos a força de Deus, mas nós temos a autoridade que Deus nos deu, revestivos na sua força e no seu poder, que pode ser autoridade, para chegar e, conforme disse Jesus, ó, monte, seja lançado no mar. Tem uma fé nesse sentido. Se alguns acreditam que é figurado ou não, não sei. Mas se a partir do momento que eu falo, não, eu creio que o Senhor Deus falou no meu coração, e Ele me deu essa autoridade da mesma maneira que o policial, você não vai parar e perguntar pro policial, peraí, você é corrupto, não vou parar não. Você sabe o que vai acontecer com você. Da mesma maneira, você pode estar falando, puxa vida, mas eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que erra. Quando o Senhor Deus ele nos revestiu de autoridade, Ele não está mais olhando para mim ou para você. Ele está olhando para o sangue de Jesus Cristo que está sobre a tua vida. Ele está olhando para o sacrifício de Jesus. Deus ele está olhando para o mérito de Jesus na nossa vida, não para o nosso mérito. Ele está olhando, peraí, tem o sangue de Cristo, tem o mérito de Jesus na vida dele, tem autoridade na vida dele. E a gente anda conforme essa autoridade que Deus nos revestiu. Então a gente falou aqui, para batalhar espiritualmente é ter bom testemunho, é entender tudo aquilo que foi falado aqui, o que seriam essas armaduras de Deus, que eu tive que, assim, resumir, tá em playlist no YouTube. E a gente entende que agora a gente vai falar, isso Deus ele não deu um ponto sem nó, porque a nossa próxima estudo de campanha vai ser o poder da palavra, que sai da nossa boca. E vocês sabem, gente, às vezes nem eu sei o que eu vou falar. Aí Deus vai falando, não, você vai falar disso. E depois, acabando esse estudo de campanha do poder da palavra que sai da nossa boca, a gente vai falar de Jesus de todos os lados. A gente vai conhecer até um Jesus que ninguém fala. A gente vai falar também de um Jesus que ninguém fala. Então, assim, concluindo falando sobre a espada do Espírito e a palavra de Deus, ali em Hebreus 4:12, não precisa abrir, diz ali, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando nós... Gente, eu devo estar falando aqui, a palavra já está assim, está fluindo nos corações de vocês. Estou falando aqui, eu sei que a palavra de Deus está fluindo. Porque ela já está dividindo a sua junta da tua medula, ela já está dividindo a tua alma e do teu espírito. Para julgar os pensamentos e intenções do nosso coração. Por isso que hoje eu brinquei com a minha esposa, estou cristografando aqui. E Deus falou, ela escutava ali uns aleluia ali. Deus, aleluia, aleluia. Misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, Jesus. Ela ficava escutando ali. Quero mudar nisso, Senhor. Porque a palavra de Deus é pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então a gente tem que ver que todo mundo está lá.
O mensageiro não é maior que a palavra. Vocês gostam dessa expressão, né? É outra. O mensageiro ele não é maior que a palavra. E a palavra está ali. A palavra é o próprio Jesus. E a gente entende que nos pensamentos e intenções ela faz essa separação. Ela nos mostra um raio-x de como nós somos. A palavra de Deus ela nos dá um raio-x do que está dentro da gente. E ela é viva e eficaz. Sabe por quê? Porque ela é o verbo de Deus. João capítulo 1. Abre lá em João 1, Alexandre. Tá aí, tá fácil aí, Cris? João 1. Coloca lá, essa é interessante a gente ler. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aí. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo. Por isso que eu falo, a leitura das Escrituras, essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do lado. O autor está ali do lado falando contigo. O autor está ali do lado mostrando a sua intenção do seu coração. Está ali te orientando. A palavra de Deus diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus para agir aquilo que ela precisa ser feita. A gente leu que ela é como uma espada de dois gumes que ela corta, ela separa realmente a alma do espírito, as juntas das medulas, para julgar os nossos pensamentos e intenções. E o melhor de tudo, nos dar orientação. Jesus, ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e se encarnou. Se a gente lê lá em Gênesis 1, façamos o... se eu não me engano é capítulo 3, perdão, Gênesis capítulo 3, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali diz que a palavra ele já estava no início. E a gente vê Deus na criação do mundo já falando em trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu acho isso lindo. Porque realmente a palavra de Deus ela traz essa mudança dentro de nós. O verbo realmente ele se encarnou, se fez carne. E é possível pela palavra de Deus a gente encarnar esta palavra. A gente se tornar palavra de Deus. Repita comigo. Pai, em nome de Jesus, eu me torno palavra de Deus, porque sou testemunha de Jesus, que é vivo aqui na terra e no céu. Amém. Aleluia. Aí a gente agora vai abrir o nosso texto de estudo, que tem a ver com a palavra de Deus. Apocalipse 19. Último livro da Bíblia, facinho. Essa aí é Tico ia achar. Facinho, só ir lá pro final, Tico. Isso aí se tiver comigo. Tá, né? Tá moleza. Tem a harpa cristã. Tem a harpa cristã. Se for ouvir. Não dá, né? Apocalipse 19, verso 11. Que a gente agora vai fazer vai finalizar esse estudo sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É lógico, se você for estudar a Bíblia, dá muito pano para manga. Vai indo. A gente está concluindo aqui, porque a palavra de Deus, o Deus é infinito, né? E se eu ainda falar que é infinito, eu estou limitando ele, porque o infinito é mensurável. E o nosso Deus é imensurável. Não dá. Não dá para falar que Deus é tudo, porque o tudo vocês mensuram ainda. E Deus é imensurável. Apocalipse 19, verso 11, perdão.
Verso 11 aqui. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do qual no céu, em cavalos brancos e vestido de linho branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar e vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E aí o verso 16. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Profundo isso aí. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo. E é interessante que da boca dele saiu uma espada para ferir as nações más. Aqui, contextualizando aqui, a gente está falando da guerra do Armagedon. Quando já os remanescentes, sobreviventes de todas as pragas lá, tudo aquilo que enfrentou, estava enfrentando as hostes do mal, do anticristo. Estava ali, a gente é pré-tribulacionista, a gente crê que Cristo ele vai fazer o arrebatamento secreto. E aí a gente estava seguindo, a gente vê assim, a batalha daqueles que ficaram, que não aceitaram, não se sujeitaram à marca da besta, era a batalha do Armagedon. E ali Jesus Cristo, com aqueles que o seguiam, veio, apareceu, ele era a palavra, já recebeu o nome de palavra de Deus, e ele saía da boca dele uma espada. E eu disse que a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser imitadores de Deus, assim como a gente tem que ser imitador de alguém de Cristo. E a gente acaba imitando Cristo, por isso que eu falo do poder da palavra. Então, a gente vê aqui no verso 11, agora a gente vai entrar na nossa didática, na expositiva. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Fé, ela leva a verdade e leva justiça. E isso a gente estudou realmente nas armaduras de Deus. E se você pegar o contrário disso, incredulidade leva a mentira e leva a injustiça. Às vezes a gente entende que tanto quanto a fé, o bem é um pacote, o mal também é um pacote, é uma coisa que vai levando a outra. A palavra de Deus diz que um abismo gera outro abismo. Um filósofo, ele já diz que enquanto você olha para um abismo, o abismo começa a olhar para você. Se você olhar para o abismo ele começa a te olhar. E aí você acaba se tornando aquele abismo. Mas quando você começa a colocar os teus olhos em Jesus, você entender que ele é fiel e ele é verdadeiro, porque a palavra fiel, numa tradução de inglês, vai para faithful, cheio de fé. Então a gente vê aí a palavra de Deus agindo aí. Ele é fiel, verdadeiro e julga com justiça. Quando você anda em fidelidade, quando você anda em verdade, tudo aquilo que você faz, você julga com justiça. Você acaba julgando com justiça. A gente pode ver, às vezes as coisas estão estampadas aí fora. A gente vê a maldade do mundo. A gente vê pessoas, principalmente a gente pode pegar o Japão, que não tem muito a nossa moral cristã. A gente vê as pessoas, como você estava me falando hoje, a gente vê jovens batendo em idoso, batendo em gente velha. Ora, isso dentro de um conceito do darwinismo está certo, porque na evolução o mal come o mais forte, acaba pegando o mais fraco. Mas a nossa visão não é uma visão evolucionista, é uma visão da palavra de Deus. A gente enxerga a palavra de Deus. Puxa vida, aquele senhor não tem força, é injusto. E a gente vê que sem a fé cristã, sem a nossa moral cristã, muitas vezes o mundo ele cairia em loucura. E a gente vê o que é um mundo quando a pessoa ela age em mentira, a gente vê a pessoa agindo em injustiça e agindo sem fé, com incredulidade. A gente tem que se afastar do mal. Vamos repetir.
Vamos repetir comigo. Eu sou um instrumento de fé. Eu sou um instrumento de verdade. E eu sou um instrumento de justiça. Eu caminho pela paz. Em nome de Jesus. Jesus me deu autoridade. Amém, aleluia. Isso está ligado no céu. Verso 13. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E aí a gente viu o verbo de Deus. Andar com a espada do Espírito é andar com o verbo de Deus, em João capítulo 1. É andar com Jesus. É crer no teu coração e confessar. É lançar a palavra de Deus. É você olhar uma situação. Às vezes você pode não saber o versículo, mas você sabe que aquilo está na palavra de Deus e você lançar a palavra de Deus para uma situação. Você está lançando a palavra de Deus sobre determinada situação. Verso 14. E seguiam os exércitos que há no céu, e em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Seguir o verbo de Deus é cumprir o propósito que ele nos deu. A gente pode ver que ali, ó, os exércitos do céu, cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco, seguiam Jesus. Quando você segue Jesus como seu único, suficiente, Senhor e Salvador, não atribui a glória dele para ninguém, porque o Senhor Deus ele fala que a glória dele ele não divide com ninguém. A gente segue ele e a gente começa a ter propósito de vida. Eu fui muito marcado, ontem eu estava falando com o Chico, eu fui muito marcado por uma frase de um missionário, que o nome dele é James Fraser, eu mandei até no grupo do WhatsApp. Ele falou que nós somos imortais até que cumpramos a tarefa a nós encomendada. Esse James Fraser ele foi um missionário na China. Ele estava numa região perigosa. E perguntaram para ele, nossa, você não tem medo que você possa ser morto, que você não possa ser assassinado por esse pessoal, tudo? Aí ele dá essa frase. Nós somos imortais até que cumpramos a tarefa a nós encomendada. Olha, enquanto eu não cumprir aquilo que Deus me colocou como propósito, eu sou um imortal. E a gente vê testemunho de missionário que às vezes vai em região de bomba, tudo. Ele tá sentado ali na praça com uma bomba ali, com uma bomba ali. Ele tá ali, quieto, tomando o sorvete dele. Tô ironizando aqui, gente. Mas ele tá falando, eu sou imortal até que eu cumpra o meu propósito. E aí que vem o mistério aqui. Esse James Fraser, sabe quem é esse James Fraser? O pai da batalha espiritual. Eu ouvi essa palavra essa semana. E eu falei assim, poxa, peraí. Eu sei que esse James Fraser, foi ele que começou esse estudo de batalha espiritual. Porque a China, ela tinha uma religião animista, ele não estava conseguindo pregar a palavra. Então ele começou a orar contra as entidades que estavam naquele local. Em nome de Jesus, essa tal entidade cai por terra. Em nome de Jesus, essa entidade está denunciada. E começou a gerar conversão ali entre os chineses da região que ele estava. É lógico, aquilo que eu te falei, aquilo que não está na Bíblia, o pessoal, ele, assim, inventa muita coisa. Mas aquilo ali foi uma experiência de fé. Gente, eu não desprezo a experiência de fé de ninguém, sabe por quê? Eu não desprezo as minhas. Então eu não desprezo a experiência de fé de ninguém. Poxa, tal coisa, aconteceu uma situação comigo sério e tal. Eu escuto de boa mente a pessoa. E aí esse James Fraser realmente, ele falou, eu sou imortal. Eu sou imortal, nós somos imortais. Até o momento que Deus fala, regressa. Nós somos imortais até a gente cumprir a tarefa que nos foi dada, encomendada. A gente é imortal. E quando eu falei, foi essa semana, justo assim, eu falei assim, puxa, James Fraser, eu fui buscar lá atrás. Esse homem, eu já tinha feito um estudo muito assim, foi esse homem que começou esse trabalho de batalha espiritual. E eu falei, nada é por acaso. Nada é por acaso. E aí a gente entende
que seguir o verbo é realmente cumprir o propósito que é dado por ele. Aquela multidão seguia o verbo. A gente está usando aqui, a gente está fazendo uma analogia aqui. O exército do céu seguindo Jesus. Às vezes, é aquilo, tem uma multidão que segue Jesus, mas tem uma multidão que segue a multidão. Só estou seguindo a multidão. A gente tem que seguir Jesus e não ser a multidão que segue a multidão, tem que ser a multidão que segue Jesus. E entender que nós somos imortais até cumprir a tarefa que nos foi encomendada. Então nenhum mal acontece conosco até a gente cumprir aquilo que é o propósito de Deus. E ainda assim o mal que fazem, Deus transforma em bem, diz a palavra de Deus. O mal que intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. José, Gênesis. Verso 15 e verso 16. Agora é aí que vem. É a cereja do bolo, gente. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira de Deus do Deus Todo-Poderoso. E na veste na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus, ela sai da nossa boca. Sobre o que você precisa lançar a palavra de Deus na tua vida? Sobre qual situação você precisa lançar a palavra? É uma situação que precisa ser mudada? Poxa, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Eu vou lançar essa palavra no nome de Jesus. É lançar a palavra. A gente, como eu disse, a gente é servo de Jesus. E até amigos, porque diz a palavra, não vos chamo mais servo, mas chamo de amigos se vocês fizerem o que eu mando. E aí o Senhor, ele começa a trazer revelação, porque assim, o Senhor não revela as tuas coisas para o seu servo. Mas como eu chamo vocês de amigo porque vocês fazem aquilo que eu mando, eu começo a revelar minhas coisas para vocês. E aí quando a gente lança, aí a gente entende que a gente lança a palavra de Deus, ele nos dá autoridade. Aí a gente volta lá, revestivos do Senhor e na força da sua autoridade. Porque o poder também pode ser traduzido como autoridade. Revestivos do Senhor e na força da sua autoridade. Ele nos revestiu de poder. E eu não canso de falar isso. Jesus, ele disse, vocês farão obras maiores. Veio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vocês vão fazer obras maiores que a minha. Eu termino o esboço, mas eu sempre deixo um espaço em branco para o Espírito Santo trabalhar nos corações. Sobre o que vocês precisam lançar a palavra de Deus agora? Faz o seguinte, faz uma reflexão dentro de vocês. Pode fechar os olhos, meditar, fazer uma reflexão para dentro mesmo. Sobre o que vocês precisam lançar a palavra de Deus. Sobre o que vocês estão precisando lançar para ter uma mudança, uma transformação. É libertação? Lança a palavra de Deus. É uma mudança de situação financeira? Sim, o Senhor, ele cumpre. Lança a palavra de Deus. É uma mudança que você precisa no seu caráter. Puxa vida, eu preciso mudar o meu caráter. Lança a palavra de Deus. Começa a lançar a palavra de Deus, porque esse é o momento que você tem para lançar. Começa a orar. Enquanto eu louvo aqui. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Quem quer cura, lança a palavra de Deus. E os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso